Eu gosto muito, muito mesmo de assistir entrevistas, podcasts que me inspiram, assim. Tem um podcast em específico que eu sempre escuto. Ele é em inglês, tenho tentado aprender a falar essa língua, eu sempre escuto esse podcast. E nessa semana eu estava vendo um podcast onde esse entrevistador estava entrevistando um atleta do Quênia. Ele é um maratonista. E ele disse que desde sempre, ele sempre sonhou em ser um medalhista olímpico. Mas no início foi muito difícil para ele, porque na vila onde ele morava, ninguém sequer sonhava em disputar uma Olimpíada. Era um sonho muito, muito distante. Mas mesmo assim ele começou a treinar. E ele foi o primeiro atleta da vila dele a disputar a Maratona de Nova York, que é uma das maratonas mais famosas do mundo. E quando ele voltou de lá, ele ficou surpreso. Porque apesar de não ter conseguido um resultado tão bom, todo lugar que ele passava, se ele ia no mercado, se ele ia no restaurante, se ele ia na igreja, todo mundo chegava para ele e dizia assim: obrigado, obrigado, obrigado. Ele não entendia muito bem por que as pessoas sempre estavam agradecendo a ele. Porque ele pensava assim: olha, eu fui lá para Nova York, até disputei, mas eu fiquei em sétimo. Nem premiação em dinheiro eu ganhei. Eu até ganhei um patrocínio, mas eu ainda não tenho dinheiro para transformar aqui a vida dos meninos dessa comunidade. Por que será que eles vivem me dizendo obrigado? Até que um dia ele estava no mercado e um menininho de 5 anos chegou para ele e disse assim: ó, obrigado. Ele olhou para aquele menino e disse assim: ué, por que você está me agradecendo? Eu fui lá para Nova York, mas nem consegui grandes coisas. Eu não mostrei de fato que o que a nossa vila pode ser, o que as pessoas daqui podem se tornar. Por que você está me agradecendo? E aí aquele menininho olhou para ele e disse assim: eu estou te agradecendo porque você mostrou para a gente que é possível. Às vezes, quando a gente ouve o testemunho das pessoas, a gente fica dizendo: obrigado, Deus, porque você fez na vida dessa pessoa. Mas, na verdade, o que os testemunhos deveriam gerar em nosso coração é de que é possível. É possível, se nós buscarmos a Deus, Ele fazer grandes coisas. E Ele fará. Por isso, nesse momento, eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Um texto bem breve, bem curto. Atos 4:31. Atos, capítulo de número 4, verso de número 31. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é um texto que eu amo muito e que eu não sei por que Deus me pediu para pregar hoje sobre ele. Eu vou ter que reduzir um pouquinho daquilo que eu tinha planejado, mas eu creio que é de Deus. Eu gosto muito desse texto porque lá no início desse capítulo a gente pode perceber que Pedro e João eles tinham sido presos porque eles estavam pregando o evangelho. E aquilo não pegou muito bem para aqueles que eram chefes, os mestres da lei. Eles não gostavam do fato de eles estarem pregando o evangelho e curando as pessoas em nome de Jesus. Por isso eles foram presos e passaram a noite na cadeia. E foram libertos, mas libertos com uma condição, de que eles não pregassem mais. As pessoas que tinham prendido ele disseram: olha, vocês vão até ser livres, mas vocês não devem continuar pregando, vocês não devem fazer o que vocês estão fazendo, vocês não devem curar as pessoas em nome de Jesus. Está na hora de parar, senão vocês vão ser presos de novo. E foi nesse sentimento que eles oraram ao Senhor. E é justamente depois dessa oração que eles fizeram em conjunto com a comunidade naquele momento que isso aconteceu. Eles estavam orando, o chão tremeu, todos ficaram cheios do Espírito e eles permaneceram anunciando a palavra de Deus de forma corajosa. Eles permaneceram pregando o Evangelho e fazendo diferença das nossas vidas. E o que Deus tem falado muito ao meu coração é que nós devemos fazer isso. Apesar das inseguranças, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias difíceis, nós devemos buscar o Espírito para que Ele venha fazer tremer o nosso chão, para que a gente possa ser cheio do Espírito, mas principalmente para que a gente possa anunciar a palavra de Deus de forma corajosa e tocarmos a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E esse texto ele nos mostra um caminho. A primeira coisa para a gente viver essa realidade que nós podemos ver na igreja de Atos é quando Deus faz com que tudo trema diante de nós. E eu, como pastor há pouco tempo, às vezes eu visito algumas famílias que têm alguns filhos que estão um pouco complicados, ou algum marido que está longe do Senhor, e aí a pessoa vem e fala assim: pastor, esse aí só se converte se acontecer uma coisa muito complicada na vida dele. Só se Deus virar a vida dele de cabeça para baixo. Só se ele sofrer um acidente,
só se ele tiver um filho, só se acontecer uma coisa extraordinária. Aí sim ele se converte. Mas sabe o que Deus tem falado ao meu coração? É que isso tem que acontecer não apenas nos casos complicados, mas com todos nós. Às vezes o Senhor Jesus quer virar a nossa vida de cabeça para baixo, quer bagunçar todas as coisas, para que Ele possa recolocar as coisas onde elas deveriam estar, para que a gente então possa ter uma vida melhor. Geralmente são nos momentos difíceis, nos momentos de mais dificuldade, nos momentos onde que ninguém mais acredita, que o Senhor põe a mão e as coisas começam a acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque foi assim na minha vida. Eu lembro que eu já estava no momento que eu estava cansado. Tinha feito a decisão por um curso, estava trabalhando já estava quase me formando, mas ao mesmo tempo algo no meu coração me dizia que aquilo não tinha graça, que não era aquilo o que eu deveria viver e que a forma como eu estava vendo na igreja não era certa. Por isso eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a buscar Ele de todo o coração. E sabe o que Ele fez? Ele fez com que o chão tremesse. E por mais que as coisas fossem tiradas do lugar, por mais que muitas vezes a minha vida parecia estar de cabeça para baixo, por mais que todo mundo achasse que eu estava perdido, eu estava no lugar certo. Porque eu só tinha Deus e aquele lugar de dependência, enquanto tudo estava tremendo, me fez entender o quão maravilhoso é o Senhor. Muitas vezes Jesus quer desorganizar a nossa vida, para que Ele venha organizar a nossa vida do jeito certo. Por isso nós precisamos entender de que nós só conseguimos viver aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Quando diante das dificuldades, quando diante daqueles momentos em que tudo parece estar de ponta cabeça, a gente clama ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, Ele simplesmente faz. Porque são nesses momentos que nós temos oportunidade de buscarmos ao Senhor de todo o coração. E quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele nos encontra, Ele nos transforma, renova as nossas vidas e nos mostra qual é o verdadeiro caminho. Se você precisa de direção, se você precisa de conforto, se você precisa de descanso, a única coisa que você precisa fazer é buscar ao Senhor de todo o seu coração. E Ele vai se apresentar, e Ele vai colocar todas as coisas no lugar. O problema é que muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, a gente não busca Deus. A gente busca outras coisas ao invés de buscarmos ao Senhor. Mas se a gente buscasse a Deus nesse momento, assim como a gente chega em casa buscando alguma coisa para comer na geladeira depois do culto de terça-feira, porque a gente está em jejum, a gente já teria o caminho. Se a gente buscasse o Senhor da mesma forma como a gente busca estudar para aquela prova que vai definir as nossas vidas, a gente estaria muito melhor. Se a gente buscasse a Jesus assim como a gente busca um emprego quando a gente está desempregado, meus irmãos, Ele já tinha feito esse chão tremer e a gente já ia estar vivendo uma nova realidade. Por isso, nos momentos de dificuldade, onde parece que tudo está tremendo, busque ao Senhor de todo o coração e você será cheio. Porque esse é o segundo passo que esse texto nos dá. Ele diz que eles oraram, o chão tremeu e que todos ficaram cheios do Espírito. E sabe o que Deus tem me falado? É que além de fazer o chão tremer, a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo no tempo, em todos os momentos, o tempo todo. E como isso acontece? Como que a gente pode ficar cheio do Espírito? A gente é cheio do Espírito quando a gente se enche das coisas dele. Não sei vocês, mas eu adoro festa de aniversário, principalmente aquelas que tem bolo, salgadinho. A Priscila também adora quando a gente faz as festas, né, Pri? Eu adoro festa de aniversário. Mas o que acontece? Você chega lá, você vê aquele brigadeiro, você vê aquela coxinha, você vê aquela bolinha de queijo, aí você come. Mas são comidas gordurosas, comidas difíceis ali de digerir. E como que você acorda no outro dia? Parece que um caminhão te atropelou. Por quê? Porque se você encheu de comida, você vai ter as consequências disso. Quando a gente começa a se encher de notícia ruim, o que acontecia com muita gente no Covid? As pessoas ficavam querendo saber quantas tinham morrido, quantas tinham sido internadas, quantos casos novos, e a pessoa se enchia de notícia ruim, e do que o coração dela ficava cheio? De angústia. Mas quando nós nos enchemos das coisas do Espírito, Ele nos liberta, Ele nos renova. Quando nós buscamos a Deus lendo a palavra, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos ter experiências com o Senhor, Ele nos enche. As coisas ruins saem de nós. E apesar de lá fora estar tudo tremendo, apesar de lá fora estar tudo de ponta cabeça, a gente está firme no Senhor, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso você está passando um momento difícil, onde tudo está tremendo, onde tudo está fora do lugar, meu irmão,
não busque em outras coisas. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dar a convicção dos próximos passos, do que você deve fazer, de como você deve agir, para que então você possa desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Mas o que mostra que nós realmente estamos cheios do Espírito? Pense, o que diz que um copo está plenamente cheio? O que diz que um copo está plenamente cheio é quando ele começa a transbordar. E sabe o que acontece quando a gente está cheio do Espírito? A gente começa a transbordar. A gente começa a tocar a vida de outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse momento. Eles buscaram o Senhor, o chão tremeu, eles ficaram cheios do Espírito a ponto de transbordar, porque eles anunciavam a palavra de Deus de forma corajosa. Mesmo com o risco de serem presos, mesmo correndo risco de morte, mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentavam, eles permaneciam sempre pregando a boa nova do reino de Deus e vivendo o reino de Deus, porque era isso que completava o coração deles. Eu sei que quando a gente fala sobre transbordar, sobre tocar a vida de outras pessoas, normalmente aqueles crentes assim que não estão com uma vida tão firme com o Senhor já começam a dizer: "Ih, lá vem o pastor falando que a gente tem que evangelizar." Quer ver? Ele vai falar para a gente convidar alguém para o próximo culto. Quando a gente não está com o coração em Deus, parece que quando a gente fala sobre evangelização, quando a gente fala sobre tocar a vida dos outros, parece que a gente está falando sobre uma obrigação, sobre algo que deve ser feito. Mas, meu irmão, quando você está cheio do Espírito, compartilhar do Senhor é algo que é extremamente natural. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu era assim. Quando eu não tinha uma vida tão firme com o Senhor, quando o pastor começava a falar sobre evangelização, eu pensava assim: "Ih, lá vem trabalho. Já estou na escala de sei lá o quê, já estou na escala de sei lá o quê, já estou fazendo um monte de coisa, e agora o pastor está falando que ainda eu tenho que evangelizar." Mas sabe o que acontece? Se você não está compartilhando de Jesus, é porque Jesus não está fazendo diferença na sua vida. E se Jesus não está fazendo diferença na sua vida, é porque você não está buscando a Ele. Porque quando a gente vai num restaurante bom, o que a gente faz? A gente conta para todo mundo. Quando o restaurante é bom e barato, então, meu irmão, só falta a gente postar nas redes sociais, porque é notícia boa, comida boa e barata. Quando as coisas fazem diferença para nós e quando nós gostamos daquilo, a gente compartilha. Por isso, se no seu coração você desistiu de compartilhar, se faz tempo que você não evangeliza ninguém, se você vem aqui toda terça-feira e nunca chamou ninguém para estar aqui, isso significa que muito provavelmente você está ouvindo a mensagem, mas não tem tido experiências com o Senhor. Está na hora do chão desse lugar tremer. Está na hora da gente ser cheio do Espírito a ponto de transbordar. Está na hora da gente tocar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E para que isso aconteça, a gente só precisa buscar a presença de Deus. Prometo que estou acabando. Já falei demais aqui. Esse final de semana a gente teve a experiência do acampamento de juniores. São crianças, não vou falar isso, senão eles vão ficar bravos comigo. Não são mais crianças. São pré-adolescentes de 11 a 13 anos. E eu lembro que desde o ano passado, Deus colocou no meu coração e no coração da Raquel e do Vitão de quem devia fazer esse acampamento. Mas desde que a gente começou, muita gente começou a desencorajar a gente. Porque falou assim: tem muito pouquinho. Para que fazer acampamento? Não faz. Para pouca gente. Para que vocês vão fazer? Faz todo mundo junto aí. Mas a gente tinha uma direção específica do Senhor que a gente tinha que fazer isso. Normalmente na salinha ali, a gente tem uns 10, 11 juniores no domingo pela manhã. Mas mesmo assim a gente decidiu fazer aquele acampamento. No final, para a honra e glória do Senhor, a gente teve 35 juniores inscritos naquele acampamento. E foi muito bom. Eu posso contar vários testemunhos, só que senão eu vou falar demais, o pastor Matias já está olhando para o relógio dele ali. Mas uma das coisas que estava no meu coração era orar para que eles pudessem ter um encontro com a presença de Deus. Eu falava assim: Deus, toque esses juniores com a sua presença. Faz com que eles possam descobrir a presença de Deus. Eu só descobri a presença de Deus quando eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu quero que eles descubram agora. E essa era a minha oração. Eu pude perceber a mão de Deus em tudo. A Evani, que cuida ali da tesouraria, viu que deu tudo no laço, assim. Sobrou incríveis R$23 de tudo aquilo que a gente arrecadou no acampamento. Deus foi bom em tudo. E eu lembro que no final a gente saiu com aquele sentimento de paz no coração. Por quê? Porque a gente viu que eles tinham tido experiências com Deus. E aí, quando o acampamento acabou, no grupo deles no WhatsApp, todo mundo estava compartilhando ali o que mais gostou.
E teve um menino assim, o que eu mais gostei foi o enduro, que é uma brincadeira que a gente faz na lama. Outro menino falou que o que ele mais tinha gostado era de descer no esquibunda, que era tipo um escorregador que a gente faz para que eles desçam no lago. Teve uma outra menina que falou, o que eu mais gostei foi o jantar da fantasia. Até que teve um menino que é novo na igreja, nem vem tanto. Ele disse assim, eu gostei de todas essas coisas, mas sabe o que eu mais gostei? Desfrutar da presença de Deus pela primeira vez. Quando ele falou aquilo, todo mundo começou a responder ele dizendo assim, eu também, eu também, eu também, eu também. Vale a pena nós pagarmos o preço de sermos cheios do Espírito, para que o Espírito venha tocar a vida de outras pessoas. Deus está nos chamando para buscarmos a Ele. Não apenas para sermos cheios, não apenas para sentarmos aí no banco e fingirmos que está tudo bem, mas para compartilharmos do seu amor e fazermos discípulos por onde quer que a gente vá. Vocês creem nisso, irmãos? Então, se você se sentiu encorajado a buscar a presença de Deus, a estar com o Senhor, eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento para que nós possamos orar. Se você não se sentiu inspirado, irmão, nem precisa levantar. Mas que a gente possa buscar a presença de Jesus e que Jesus possa fazer cada vez mais em nossas vidas. Amém? Enquanto eu oro, também vou orar pelos pedidos de oração que chegaram online. Mas, nesse momento, se coloque à disposição do Senhor. Feche o seu olho, busque o Senhor com fome, assim como a Valquíria disse no início da palavra. E que a gente possa ver o Senhor fazer tremer esse lugar, para que a gente faça diferença onde quer que a gente vá. Por isso, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque, apesar da nossa incapacidade, o Senhor tem feito grandes coisas. Apesar de muitas vezes nós não percebemos, o Senhor tem colocado a sua boa mão em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Te agradecemos porque muitas vezes, apesar da nossa mornidão, o Senhor permanece fiel. E o Senhor permanece usando aqueles que estão dispostos. Hoje nós nos colocamos em pé, não porque o pastor pediu, não porque é normal a gente fazer isso. Nós nos colocamos em pé como um sinal de que nós estamos à disposição. Ó Senhor Jesus, nós queremos a sua presença. Nós queremos ver o Senhor agindo através de nós. Nós queremos ver o Senhor enchendo as nossas vidas. Pai, nós queremos transbordar. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Pai, faz tremer esse lugar, Jesus. Que algo sobrenatural aconteça em nosso meio. Toca cada coração. Toca o coração daquele mais morno, daquele mais frio e faz com que esse coração se torne um coração quente. Senhor, encontra o coração daquele irmão que já desistiu, que não aguenta mais e levanta, Pai. Levanta o desanimado, Pai. Levanta o sobrecarregado, Pai. Renova todas as coisas, Pai. Nós clamamos por um avivamento aqui nesse lugar, Pai. Crendo que o Senhor fará, Pai. Por isso faz tremer o chão desse lugar, Senhor Jesus. Nos enche com o seu Santo Espírito, Pai. Para que coisas grandes e maravilhosas possam acontecer no nosso meio. Para que coisas grandes e maravilhosas possam acontecer aqui nesse lugar. Nos enche com o seu Santo Espírito. Para que assim como a comunidade de Atos, Pai, nós possamos anunciar a sua palavra com coragem e que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas sejam renovadas e que algo novo de Deus venha acontecer. Por isso, nesse momento, nós entregamos o nosso jejum, Pai, com toda a devoção, Pai, com toda a honra que o Senhor merece, para que o Senhor derrame sobre nós a tua glória, Pai, e para que a tua igreja possa viver o seu propósito. Senhor, nós temos fome, nós temos sede, venha fazer através de nós, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, nós te pedimos pelo filho da Ilse. Nós clamamos pela vida do Rafael, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Toca a vida dele, ó Pai. Que ele possa crescer cada vez mais no Senhor, que ele possa te conhecer cada dia mais e que ele seja renovado por ti em todo o tempo, Pai. Nesse momento também nós te pedimos pela vida da Michele. Ela pede, Pai, pela restituição do seu relacionamento. Por isso nós clamamos, Pai, toca a vida da Michele, Senhor, que ela possa ver que mesmo nesse período onde parece que o chão está tremendo, ela pode buscar o Senhor a ponto de ser cheia e que ela se encha com o seu poder
que ela se encha com a sua graça, que ela seja totalmente impactada pela sua glória e que o Senhor venha restituir o relacionamento dela, Pai, para que coisas grandes possam acontecer através da vida desse casal, Pai. Nós clamamos, Pai. Nós te pedimos, vem fazer algo novo, com um coração sedento e com vontade de sermos usados por Ti. Nós clamamos, faz tremer o chão desse lugar, Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.